Carvalho com vocês. Graça e paz do Senhor Jesus seja com cada um de vocês. Você é uma esposa que ora? Esse vai ser o nosso assunto hoje. Oração nem sempre é algo fácil. Nem sempre tiramos tempo também para fazer orações. Quando eu pergunto para alguém, você tem um relacionamento com Deus? Você fala com Deus? A pessoa responde, falo com Deus o tempo inteiro. Estou sempre falando com Deus. E isso é uma verdade. Às vezes acontece alguma coisa e nós falamos, ai meu Deus. Ou então falamos, ai só Deus para nos ajudar. E falamos isso de uma maneira muito natural, muito corriqueira. Se você tira um momento para falar com Deus. E pensando com vocês, vou usar um livro, O Poder da Esposa que Ora, de Antonio Marshall. Mas o tema central deste livro é a esposa que ora. Fiz aqui um pequeno resumo das primeiras páginas do livro e eu quero dividi-las com você. Se você é casada, certamente esse assunto vai te interessar. Se você é nova de casada, isso vai fazer muito bem para você. Eu acredito que as dicas que a autora nos dá são maravilhosas. E para você que já tem mais tempo de casada, você também vai poder usufruir. E talvez você pense assim, puxa, por que eu não aprendi essas dicas antes? Eu espero que você pense assim. Então, vamos lá. A oração de uma esposa é uma forma muito poderosa de intercessão pelo seu marido. Porque pode transformar os seus sentimentos, sua família e até mesmo o mundo ao seu redor. A Bíblia nos oferece vários exemplos de mulheres que oraram e o impacto que essas orações trouxe para o seio da família. Esposas que oram, elas podem entregar as suas ansiedades, os seus sonhos a Deus, confiando assim em suas promessas. Olha só, uma esposa que ora não é um meio que você tem, esposa, de controlar o seu marido. Não é isso não. É desistir de todo o poder e desejo que você tem, confiando no poder de Deus para a sua transformação e a transformação do seu esposo. Esse poder que o Senhor nos dá não é para ser usado como uma arma, a fim de amansar um animal teimoso, raivoso. É uma ferramenta suave de restauração, obtida mediante as orações de uma esposa, que deseja fazer o que é certo, mais do que está certa. É da vida, mais do que dar o troco, pois é um meio de convidar o poder de Deus para entrar na vida do seu marido, para que ele tome posse da maior bênção que também é sua. Enquanto estava preparando essa reflexão de hoje, na minha mente veio muitas lembranças, tanto boas como ruins. Eu me vi pensando, será que eu casaria com esse homem de novo? Olha, meninas, nesse dia 21 do mês 3 agora, eu vou estar completando 33 anos de casada. Então eu tive muita coisa para pensar, vocês não concordam? E eu digo a vocês que nós chegamos aqui pela grandeza e pela fidelidade de Deus. Mesmo depois de 3 décadas, eu ainda continuo aprendendo e continuo dependendo das orações para que o nosso relacionamento seja cada dia mais aperfeiçoado através da oração. Continuo aprendendo, não é fácil, mas eu posso te garantir que a oração, olha, ela funciona. Orar pelo marido não é fácil e nem sempre é tão simples, especialmente se você já é casada há tempos. Pois o marido ele pode ferir os seus sentimentos, ser imprudente, despreocupado, abusivo, irritante ou negligente. Ele pode dizer ou fazer coisas que ferem o seu coração, como farpas. Essa farpa está infeccionada. E essa infecção que atingiu o seu coração, ela não vai permitir que você faça uma oração sincera a Deus pelo seu marido, se
você não tratar essa infecção causada em seu coração. Porque a sua oração, ela não será sincera, porque será uma oração cheia de mágoa. Orar pelo marido não é a mesma coisa que orar pelo seu filho. Porque você não é mãe do seu marido. Temos autoridade sobre os nossos filhos, mas nós não temos autoridade sobre o nosso marido. Temos autoridade sim sobre a malignidade, sobre todo o poder das trevas. O Senhor nos dá essa autoridade para combatermos em nome de Cristo Jesus toda essa malignidade. Muitas coisas terríveis que acontecem no casamento faz parte de toda uma estratégia maligna para que as famílias possam ser destruídas. E para isso, basta dividir a família e assim o dano estará feito. Mas podemos dizer, não vou permitir que alguma coisa destrua o meu casamento. Não vou ficar parada e ver o meu marido deprimido, abatido ou destruído. Não vou permitir que a confusão, que a falta de comunicação, as atitudes e as escolhas erradas prejudique o que estamos tentando construir juntos. Não vou tolerar que a mágoa, a falta de perdão nos leve ao divórcio. Podemos tomar uma decisão contra qualquer influência negativa e saber que Deus nos concedeu autoridade no nome de Jesus Cristo para lutar pelo nosso relacionamento. Você, minha amiga, você tem autoridade no nome de Jesus Cristo para deter o mal e permitir o bem. Você pode entregar a Deus em oração o que quer que venha controlar o seu marido. Alcoolismo, excesso de trabalho, preguiça, depressão, enfermidade, mau gênio, ansiedade, medo do fracasso e orar para que ele seja liberto dessas coisas. Meninas, comece a orar todos os dias. Seja persistente na oração. Porque quando você começar a orar, o resultado não virá com o estalar dos dedos, mas à medida que você for orando, você vai começar a ver resultados. E você vai perceber que aquelas áreas onde você foi profundamente magoada, também Deus vai tratar isso em você. E por conta disso, você vai perceber que ao orar por ele, você também será abençoada. E no começo você não estranhe, porque quando você começar a orar, a sua oração, ela pode ser desta maneira, pedindo a Deus que um raio caia na cabeça dele, atingindo o coração dele e o convença de como ele tem sido cruel. É bem provável que essas primeiras orações seja para que Deus mude a cada dia. A oração ela vai trazer algo positivo. A oração da esposa pelo marido tem um efeito muito maior sobre ele do que qualquer outra pessoa que esteja orando por ele. Até mesmo a oração da mãe, que as mães me perdoem. O marido ele forma uma equipe com a sua esposa, uma unidade, e estão unificados em espírito, aos olhos de Deus. A força do homem e da mulher juntos é muito maior do que as forças de cada um dos dois, individualmente. Isto porque o Espírito de Deus nos une e nos dá forças e dá mais poder às orações. Teria muito mais para falar, porque o conteúdo do livro ele é intenso. E se você quer que eu fale mais sobre esse assunto, pode comentar nos comentários e nós vamos então desenvolver mais assuntos como esses. Convido você agora a orar comigo. Pai de amor, muito obrigada porque em tudo nós podemos ver a graciosidade do Senhor. Ó Deus amado, sabemos, Pai, como é importante a oração no seio da família, mas como é difícil também nós praticarmos essa oração. Nos ajude, Senhor, a entender, para a nossa família poder sobreviver, é necessário que o Senhor venha levantar mulheres intercessoras, que venha, Senhor,
se ocupar plenamente em orar pelo marido e pela família. Deus, acrescente sabedoria às esposas, para que em cada situação nós podemos lidar com firmeza, com autoridade e com a direção que o Senhor possa nos dar para cada situação. Ó Deus, faça dos nossos maridos homens sábios, homens capazes, homens, Senhor Jesus, que amem as suas esposas, homens que perdoem, homens, Senhor Jesus, que sejam carinhosos, atenciosos com suas esposas. Pai querido, repreenda tudo aquilo que não venha do Senhor, para que cada esposo, ele possa se deixar ser alcançado pelo teu Espírito e pelo teu poder. E firma nós mulheres, para que nós possamos ter esse compromisso contigo e esse compromisso também com os nossos maridos. Que nós possamos ser aquela ajudadora, Senhor, disposta a ajudá-lo, Pai, como a tua palavra fala, que nós somos ajudadora, que nós possamos ajudar os nossos esposos a se manter firmes, a se manterem, Senhor, homens fiéis a ti e homens compromissados com a sua esposa e com a sua família. Ó Deus querido, em nome de Cristo Jesus, que todas as mulheres que estão ouvindo essa palavra, elas possam, Senhor Jesus, a partir de agora, se dispor a orar pelo seu marido. Esta, Senhor, é a nossa oração. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridas meninas, que no nome de Cristo Jesus, vocês possam entender a necessidade da oração. E nós vamos ficando por aqui. Beijo no coração. Até a próxima semana, se Deus assim nos permitir. Tchau, tchau.